Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião, sou psicólogo clínico e estou aqui com todo prazer retornando às postagens do canal Mitologia Grega. Tinha ficado cerca de 1 mês e meio sem conseguir postar por conta de mudanças que estavam acontecendo, só que agora estou no local definitivo, então esse local aqui é o local, minha sala de estudo, minha sala de pesquisa, devidamente pronta para que eu estude, pesquise e possa finalmente fazer as postagens de um modo tranquilo, sem maiores problemas, até mesmo de condições mesmo, né? Então assim, a sala está muito boa e eu estou aqui voltando para esse conteúdo do nosso canal de Mitologia Grega de A a Z. Bom, nós estamos dando início e reinício ao canal dentro de um período do ano que é um período muito importante, que é o período do Natal, e eu achei muito adequado que nós pudéssemos aproveitar esses domingos, né? Então tem um domingo agora, dia 18, então o próximo domingo Natal, e os outros, e o outro domingo que fecha uma espécie de ciclo natalino, ainda que o ciclo natalino em si ele fecha no dia 6 de janeiro com a festa de comemoração aos Santos Reis, para que a gente pudesse pesquisar, a gente pudesse entender e debater o aspecto mitológico do 25 de dezembro, que se associa à figura de Jesus Cristo e que a gente, obviamente, comemora no mundo ocidental totalmente. Podemos dizer até que o próprio mundo oriental, dentro desse mundo globalizado, não consegue escapar da comemoração do Natal, do 25 de dezembro, como nascimento tradicional de Jesus Cristo. Mas antes que a gente continue, então eu vou aqui pedir que, se você chegou aqui ao canal por indicação do YouTube, que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, fale com seus amigos, pessoas que sejam interessadas no tema mitologia grega. Vai ser um prazer poder contar com a presença de todos. Se puder fazer alguma pergunta, ter alguma reação, tirar alguma dúvida, pode deixar registrado no canal, terei prazer em responder. Várias pessoas fazem isso, e se você faz isso, o próprio YouTube entende que o canal está tendo relevância para você e, consequentemente, o canal vai ser recomendado para outras pessoas. Mas enfim, então estamos aqui no dia 18, estamos nos preparando nessa semana que vai anteceder o Natal, e eu pensei exatamente de trazer algo ligado a isso. Eu separei alguns conteúdos aqui em que eu posso apresentar a vocês que estejam relacionados ao Natal, né? Existe um livro que é muito interessante, muito bom, chamado O Primeiro Natal, vou tirar aqui da luz, O Primeiro Natal, tá? Escrito pelo Borg e Crossan. Esse livro aqui, ele me serviu de fonte para minha pesquisa, minha primeira pesquisa em relação à minha dissertação do mestrado, que tem a ver com o dia 25 de dezembro. Vou apresentar também aqui para vocês, vou deixar aqui agora assim, essa obra maravilhosa do Geza Vermes, chamado Natividade, tá? O Geza Vermes, ele é um escritor judeu, infelizmente já falecido, que fala do aspecto da natividade, do nascimento de Jesus, né, dentro da sua pesquisa, dentro do seu tema. E próprio o autor aqui que está falando para vocês, 25 de dezembro, entre Apolo e Jesus Cristo. Já cheguei até a apresentar esse livro em outros momentos. Isso aqui foi a minha dissertação de mestrado. Tive um imenso prazer de poder pesquisar sobre o tema do nascimento de Jesus, porque esse assunto sempre foi muito interessante para mim, desde que eu possa me entender, quando eu comecei a maturar a questão
da mitologia comparada e das religiões comparadas. Também eu posso recomendar que, no caso de leitura em relação ao nascimento de Jesus, a Bíblia de Jerusalém, obviamente, né? Então é uma referência única que eu considero, inclusive para quem gosta de pesquisar, né? É uma Bíblia católica. Existem Bíblias protestantes, aqui essa Bíblia de Almeida, né? Tradução de Almeida, uma Bíblia popular. Enfim, como existem outras edições, é importante que essas edições de Bíblia, elas de fato sejam Bíblias recomendadas para a questão de um estudo mais seguro, mais aprofundado, mais equilibrado, porque existem algumas Bíblias que são comentadas em que o comentador ele acaba dando explicações muito particulares em relação aos textos bíblicos, né? Isso a gente precisa ter cuidado quando a gente vai ler qualquer texto, por exemplo, de uma língua de um povo que não faz parte do nosso povo. A gente sabe que existem diferenças focais, pontuais, de entendimento de uma linguagem de um povo, por exemplo, que existia há 3, 4, 5 mil anos atrás, e a gente tentar colocar na contemporaneidade. Então é preciso esse tipo de cuidado. No caso da Bíblia de Jerusalém, ou das próprias traduções de Almeida, que são usadas, as traduções de Almeida são usadas nas tradições protestantes tradicionais, são livros que você pode ler com tranquilidade e com segurança. Mas o que a Bíblia, o que especificamente o Novo Testamento fala em relação ao nascimento de Jesus, né? Então, se a gente vai, por exemplo, para o Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelho, que é o livro que abre o chamado Novo Testamento, no capítulo 1, né? Então o autor diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria desposada com José, sem que tivessem as coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Quando ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Existem dois relatos que se encontram na Bíblia que falam do momento da concepção e do nascimento de Jesus Cristo. Um é o Evangelho de Mateus, do qual eu acabei de ler, e o outro é o Evangelho de Lucas, e que oportunamente eu farei a leitura. Bom, em momento nenhum, em canto nenhum desses textos, os autores situam no tempo quando essas situações nasceram. Então, a gente pensando em termos da gestação de 9 meses, a gente não sabe. Vamos imaginar que essa história, esse chamamento aconteceu literalmente, né? Então nós não sabemos, não existe registro nenhum nos textos bíblicos em que pontua, por exemplo, quando há de fato essa anunciação, né? No livro de Lucas é chamado de Magnificat, do momento em que o anjo aparece a Maria e ela vai expressar um dos poemas, um dos textos mais belos que o texto cristão já viu, o Magnificat. Pensando, enfim, depois do próprio nascimento, não há qualquer tipo de registro de mês, de dia e de ano que isso possa ter acontecido, No caso de Lucas tenta dar uma espécie de ordem na história, né? De situar, porque segundo ele está escrevendo para um conhecido dele chamado Teófilo. Ele próprio diz isso no seu evangelho, né? E que ele diz que, visto que muitos que empreenderam a narração coordenada pelos fatos que se realizaram, conforme nos transmitiram e que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros de Deus, Lucas está dizendo que escutou de pessoas, de testemunhas abalizadas em relação à história do nascimento de Jesus. Ele diz
que pontua Herodes, ele pontua vários funcionários, inclusive, que estavam ali atuando no período em que Jesus estaria para nascer, para dar um certo entendimento histórico, para com que houvesse para com que o leitor se situasse historicamente no que estava acontecendo. Só que tem um problema. As referências que Lucas cita, elas não se encaixam nas referências que Mateus cita. Existe um problema muito grande de historicidade entre o que Lucas recorda e tenta dar uma certa tranquilidade ao leitor daquilo que Mateus comenta. Mas nós estamos diante, vamos dizer assim, uma das expressões mais importantes dentro do cristianismo, e que foi se instalando no decorrer do tempo, até porque a questão do nascimento de Jesus, o cristianismo primitivo, ele não tinha muita preocupação. O cristianismo primitivo, ele deu muita importância à morte e à ressurreição de Jesus. Para o cristianismo primitivo, nascer foi maravilhoso, foi isso e aquilo, mas o mais importante era o fato de Jesus, do seu inspirador, do seu mentor, né, ter vencido a morte. A questão do nascimento de Jesus, ela foi surgindo dentro do cristianismo primitivo paulatinamente, ela foi sendo acrescido no decorrer das décadas. Então, cada vez mais e mais pessoas começaram a dar ênfase à importância de se comemorar, afinal de contas, o nascimento daquela pessoa que tinha sido tão importante e que tinha marcado decididamente a vida deles, do mundo que eles conheciam, né? Então, se comemorar a morte e a ressurreição era importante, como a Páscoa, por que não comemorar o próprio nascimento? Só que aí havia um grande problema. Jesus Cristo foi um homem anônimo. Ele era um homem simples. Se a gente for pensar em termos da sua realidade, né, daquilo que os textos bíblicos comentam sobre ele, se a gente vai literalizar essa existência, então, um carpinteiro, filho de um carpinteiro, uma região pobre, uma região marcada por conflitos, né, em que o povo romano, os romanos estavam ali controlando e escravizando de uma certa forma aquele povo. A província em que Jesus nasce, que é a província da Judéia, e ali os seus arredores, era uma região perigosa, politicamente explosiva. Só que Jesus, pelos registros que nós temos, né, se nós pensarmos, vamos voltar agora para a questão da sua historicidade, quem é que iria registrar a história de um carpinteiro? Quem é que iria registrar a história de um pescador? Quem é que iria registrar a história de um ferreiro? Absolutamente ninguém. Quem é que os cronistas, até um certo ponto, dentro de uma visão elitista, ele iria registrar? Se fosse um filósofo, se fosse um general, se fosse algum grande governador. Bom, Jesus Cristo vindo de uma camada popular. Por que a história dele ia ser registrada? Não tem registro nenhum. Os primeiros registros que a gente começa a ter sobre Jesus Cristo, os próprios pesquisadores, nós que trabalhamos com essa questão da pesquisa e desse dito Jesus histórico, nós somos confrontados com inúmeras dificuldades, porque existem sérias dúvidas da realidade e da veracidade do que foi escrito. Existem alguns textos que comentam sobre Jesus, mas não do seu nascimento, né? Mas que falam da presença de um indivíduo chamado Jesus. E muitos deles nem diretamente. Nós temos o caso de Tácito, na obra dele, que é uma obra clássica, tem ali atrás, ela está ali atrás, é aquele livro ali, aquele livro mais de porte maior. E nós temos o Suetônio, a vida dos 12 Césares, que cita e comenta no capítulo sobre Nero a perseguição que Nero fez aos cristãos, né? Então, tanto em Tácito quanto em Suetônio surge essa palavra
No caso de Suetônio, ele fala de Crestos, em que ele não entende, o autor não entendia, né, o Christos, né, o Cristo, o ungido, que é uma palavra judaica. Então, eles não fazem referência direta a Jesus Cristo. Eles fazem referências indiretas, falando que os cristãos eram uma turba, era um bando de gente complicada que provocava conflitos na sociedade romana. É assim que Jesus Cristo começa a ser visto numa sociedade pré-cristã. Nós estamos falando em termos de 100, 120, 150 anos após o seu nascimento, em que a sociedade romana, a sociedade latina, ainda era pagã. Ela estava começando a experimentar a chegada desse movimento chamado cristianismo. Então, pensando em termos de elementos do nascimento, nada, praticamente zero. E quando começam a surgir os livros que eu acabei de ler, que eram lidos dentro de um grupo específico de seguidores de Jesus, as opiniões elas não são uniformes, as opiniões não são homogêneas, elas são bem heterogêneas. Mas mesmo aí tem um outro problema, que eu já pontuei num outro momento aqui nessa minha reação. Mesmo que elas sejam heterogêneas, como no caso da opinião de Lucas sobre o nascimento e de Mateus sobre também o nascimento de Jesus, e Lucas ele dá muito mais elementos ao nascimento de Jesus, ele floreia mais, ele constrói, ele é mais literário, né? O Mateus é mais seco na descrição do nascimento de Jesus. Em momento algum há uma referência do período em que Jesus nasceu, e que eles não comentam em nada se foi, por exemplo, no mês de dezembro. Nenhum nem outro. E isso é significativo para nós. Nós que estamos aqui já começando a fazer a reação em relação ao Natal, e o Natal associado ao 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus, as fontes neotestamentárias não citam em momento algum que foi no dia 25 de dezembro. Ponto final. Tá? Eu não vou me estender mais aqui, eu vou parar por enquanto. Em relação ao meu texto, aqui o 25 de dezembro entre Apolo e Jesus Cristo, caso alguém esteja interessado, se interesse em ler a minha pesquisa, eu estou trabalhando em mais 2 livros sobre mitologia comparada. Esse livro ele é publicado pela Fonte Editorial, então vocês podem entrar no site da Fonte Editorial e pedir diretamente à editora. E se você está na região aqui do sudoeste do Paraná, há uma livraria, a Nobel, de Francisco Beltrão, que tem esse livro lá para venda. Então você pode entrar em contato com a Nobel, falar com o Felipe. Felipe é um querido amigo, aliás tem 2 Filipes, são queridos amigos da livraria Nobel de Francisco Beltrão, e entrar em contato com eles, e eles com certeza eles mandarão para vocês, tá? Bom, então se você chegou até aqui, novamente vou pedir que você se inscreva no canal. Vou interromper, mas não concluir, tá? Então vamos para uma segunda reação. Se você chegou até aqui nessa postagem, vou pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, dê o seu like, faça uma reação, faça algum tipo de comentário. Para mim vai ser um prazer poder contar com a presença de todos aqui. E para mim esse tema é um tema palpitante, é um tema muito interessante. Na verdade, esse tema ele me tocou, como eu disse, quando eu comecei a pensar em termos mais maduros em relação à mitologia comparada e à religião comparada. Foi o deslumbre em relação à questão do nascimento de Jesus e a sua correlação com as mitologias no período de dezembro. Então, assim, vai ser um prazer poder fazer qualquer tipo de reação, qualquer tipo de comentário, devolver. Agradeço quem tem reagido ao que eu tenho postado, e só tenho a agradecer a presença de todos aqui. Vou deixar um forte abraço. Para mim, mais uma vez, é um prazer retomar as gravações aqui. Deixar um forte abraço a todos e até a próxima reação, a próxima semana, onde eu farei a segunda parte de uma terceira parte de, afinal de contas, Jesus nasceu
ou não nasceu no dia 25 de dezembro. A importância do Natal na religião comparada e na mitologia comparada. Um forte abraço e até breve. Até breve, até mais.